E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto na contagem regressiva aí para o anúncio dos ETFs. Será que vai ser aprovado? Será que vai ser rejeitado? Mercado extremamente eufórico, Bitcoin subindo quase 7% aí no começo dessa semana, chegando próximo aos 47 mil dólares, um nível que a gente não vê ele sendo negociado desde o final de 2021. E agora, depois da vinheta, eu vou te explicar o que está acontecendo no mercado, o que a gente pode estar esperando para o preço e a minha estratégia nesse exato momento. Bitcoin rompeu uma importante região de resistência, que é a região aqui dos 44.700 dólares, 45 mil dólares, e também a região dos 46k, que foi o nosso topo prévio, tá? A gente precisa considerar que temos muitas resistências à frente, certo? A gente ainda está numa região muito crítica de resistência e, claro, né, antes da gente falar sobre as resistências e todos os locais que podem segurar o preço, não esqueça da nossa promoção do Desafio Crypto Pocket, um programa que eu desenvolvi para ensinar qualquer pessoa a investir de forma correta, por conta própria e ter lucros consistentes no mercado de criptomoedas por apenas R$ 59,90. Essa é a promoção para essa primeira turma de 2024, que já vai começar o ano com o pé direito, aprovação de ETF, halving chegando, corte na taxa de juros, QR Code aqui embaixo da minha câmera. É só você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui, ou então você clicar aí no primeiro link da descrição desse vídeo. São 5 desafios rápidos de fácil aplicação que vão te fazer entender e operar da forma correta aí no mercado de criptomoedas. Pessoal, ressaltando, né? A gente está numa região muito forte de resistência, a gente consegue ver que é uma região que as instituições estão querendo segurar o Bitcoin nesse ponto. Quando o Bitcoin demonstra força, elas cancelam as ordens. Na hora que ele perde a força e começa a lateralizar, encontra de fato uma resistência, as ordens são reativadas e a gente continua com os 51 mil dólares sendo o nosso ponto crítico, tá? Atualmente a gente tem mais ordens lá nos 51 mil dólares do que nos demais pontos. 49 também está com bastante gente querendo vender, mas o 51 está só brotando. Enquanto a gente não está vendo tantas ordens de compra assim. Então, assim, agora é um momento muito crítico para o preço e extremamente complicado e arriscado de você fazer compras, porque as instituições estão querendo vender nesse exato momento. Outros pontos que me chamam a atenção e motivos pelo qual, mesmo estando em ponto de resistência, né, mesmo a gente tendo as instituições querendo vender, o preço ele está subindo. Isso é um fato, o preço ele vem subindo aí ao longo aí dos últimos dias e semanas sem parar, e o motivo pelo qual a gente está vendo essa alta são as sardinhas que estão dando liquidez aí para essa alta continuar. Então olha só o tanto de gente que abriu short aqui nas últimas 12 horas contra os 47 mil dólares. O mercado ele pode vir muito bem e captar essa liquidez até os 48k. Eu não duvidaria nada que ele fizesse isso. Mas lembre-se, quanto mais o preço subir, menos liquidez a gente tem aqui das sardinhas. E atualmente a gente tem um volume de trading aberto muito grande lá nessa região próxima aos 44.500 dólares, tá? Então o mercado vir aqui e buscar essa liquidez também é algo esperado. E outra coisa que a gente precisa ficar de olho, né, é que num prazo um pouco maior, as pessoas estão com pontos de liquidação muito intensos em long. Então tem muita gente que entrou em long agora nas últimas 24 horas. E se a gente olhar aqui os últimos 7 dias, esse número fica ainda mais gritante, porque o preço ele foi só subindo. Então tem muita gente com long lucrando nesse exato momento e pouquíssima gente com operações em venda aí que abriram venda nos últimos 7 dias, porque boa parte dessas pessoas aí foram varridas. O que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? É nítido ver, não só pelo sentimento aqui de liquidez dentro das corretoras, mas também pelo sentimento das ordens das instituições, que agora definitivamente não é um lugar para se comprar Bitcoin. É extremamente arriscado. O preço ele está muito esticado e a gente já começa a ver uma perda de força gráfica aqui acontecendo, né? Então a gente está vendo o RSI caindo enquanto o gráfico está subindo. Então, à medida que a gente tem uma alta no preço,
a gente está perdendo força relativa dentro do mercado, né? O RSI é o índice de força relativa, e se ele está diminuindo enquanto o preço está subindo, significa que à medida que o preço sobe, a gente perde força nesse movimento, né? E isso está diretamente ligado com a negociação dentro das corretoras. Então, a quantidade de negociação que vem acontecendo, o volume vem diminuindo, mostrando aí que quanto mais o preço sobe, menos pessoas estão interessadas em negociar Bitcoin. O que a gente consegue ver, né, o tanto de pouca quantidade de pessoas que querem comprar Bitcoin nesse patamar. Então, agora não é o momento de se fazer compras. A gente está aí na contagem regressiva, né? Em menos de 48 horas a gente precisa ter uma resposta da SEC referente aí à aprovação ou reprovação dos ETFs. Eu fiz um vídeo ontem falando tudo que você precisa saber para essa semana sobre as novidades. Se tiver mais coisa, eu venho e trago aqui para vocês, né? Coisas concretas, nada de especulações, porque o mercado ele está agindo muito à flor da pele. A gente precisa tomar cuidado com isso. Outro fato que eu quero ressaltar aqui nesse exato momento: long short ratio caindo nessa subida, tá? Então nessa subida aqui que aconteceu também nas últimas 24 horas, algumas pessoas abriram posições em short e a gente chegou no open interest absurdo, tá? Se a gente colocar aqui um tempo gráfico maior, a gente vê que o open interest está batendo aí 20 bilhões de dólares, que é um nível que a gente não vê desde o começo de 2022. Então já tem aí 2 anos e meio que a gente não vê o open interest nesse ponto, o que significa que o mercado está muito alavancado, tá? Tem muita gente com o contrato em aberto e por isso é esperado volatilidade. Então, assim, os ETFs sendo aprovados, a gente pode ter muita volatilidade e com isso, né, eu continuo na minha estratégia. Eu não estou com exposições agora de swing nesse exato momento, porque o mercado ele já está indo para sua 14ª semana de alta consecutiva. Olha só, é barra verde atrás de barra verde. A gente fez umas pequenas consolidações, mas continuou. A gente não fez correções, né, tais como correções que eu falo, são movimentos que a gente vê quedas para recapitular compradores e recapitular força nesse mercado. A gente não viu esse movimento ainda acontecer. E esse é o movimento que eu estou aguardando aí para estar retomando as minhas posições. Ele pode acontecer agora, ele pode acontecer daqui a algumas semanas, né, e a correção de fato ser aqui no nível que o preço está nesse exato momento, mas eu prefiro aguardar essa correção acontecer para eu estar entrando em posições de longo prazo. E as posições de curto prazo, quem me acompanha sabe que eu estou operando muito contratos inversos, né, fazendo alguns trades aí para ganhar em Bitcoin dentro das corretoras, né. Então se o preço subir eu ganho Bitcoin ao invés de ganhar o USDT. É assim que funcionam os contratos inversos, e nesse exato momento eu não estou também com posição por questão de volatilidade, né? Se o preço fizer aqui correções e der oportunidade de entrada no curto prazo, chegar próximo a regiões aqui de liquidez, a gente consegue pensar sobre abrir aí posições em long para operar aqui day trade, às vezes uma operação aí que dura poucos dias, mas nesse exato momento a minha posição é a seguinte: estou vendido parte do meu swing, tenho parte que eu ainda tenho posição de Bitcoin que eu vou aproveitar para fazer parciais se o preço esticar mais. E essas parciais devem acontecer lá próximo aos 50, 51 mil dólares para colocar esse dinheiro no bolso, liberar a capital, justamente para poder estar reentrando com mais segurança quando a gente vier fazer esse fundo ascendente. Eu estou evitando ao máximo operar o mercado nesses dias, né, justamente por conta da euforia do ETF. Olha essa dominância aqui. Eu vi vídeo de pessoas falando que a dominância subindo é saudável para o Bitcoin, e normalmente tá? Dominância subindo, Bitcoin subindo é perfeito. Significa que as altcoins não estão acompanhando essa alta, e quando a dominância começar a cair, que o Bitcoin perder a força, a gente começa a ver as altcoins explodindo. Porém, nesse exato momento, essa euforia ela está toda em torno do ETF. Então, uma queda na dominância não necessariamente significa que o capital está indo para as altcoins, pode significar que o capital está indo para as stablecoins, igual já aconteceu várias vezes, né? Então, eu
tô ansioso para aprovação desse ETF. Eu acho que é bastante imprevisível especular sobre exatamente o que vai acontecer, mas o mercado tá muito otimista, o mercado tá muito eufórico. Se você pegar e abrir o Twitter, cara, vai estar todo mundo falando que o Bitcoin já foi aprovado, o ETF, que o preço vai disparar, que o preço vai para 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, e geralmente nesses momentos, tá? Quando todo mundo tem muita certeza de que algo vai acontecer e que isso é concreto, é exato, a gente vê o mercado fazer exatamente o contrário. Não é nem porque as instituições malvadas vão lá e liquidam todo mundo, é simplesmente porque o fato que levou o preço a subir simplesmente confirmou toda a especulação. Então não tem mais motivo para aquela alta acontecer. Pensa bem, você está ouvindo aí que o ETF, desde outubro, né, que o preço começou a subir, desde outubro você está escutando, o ETF vai fazer o Bitcoin subir, o ETF vai fazer o Bitcoin explodir, e o ETF vai ser aprovado em janeiro, certo? O que você vai fazer? Você começa a comprar, se preparar para esse movimento, ver a alta acontecendo, né, e aí quando de fato o ETF é aprovado, você não vai comprar Bitcoin depois que o ETF foi aprovado, você vai comprar Bitcoin antes do ETF ser aprovado para se preparar para a alta. Então assim, é o que o pessoal já fez, certo? Então não tem tanto motivo assim para o preço subir uma vez que está todo mundo comprado. É por isso que esses movimentos costumam acontecer, o mercado ir contra o que a maioria das pessoas espera. A gente pode citar exemplos como, por exemplo, a guerra na Rússia e na Ucrânia, né, que estava todo mundo falando que a guerra na Rússia ia fazer o mercado cair. Nossa senhora, o mercado ele começou a cair antes da guerra começar. Quando a guerra de fato começou, o mercado subiu. Por quê? A guerra iniciou e confirmou as expectativas aí das pessoas de que a guerra de fato iria iniciar. Todo mundo já tinha feito as suas carteiras ali, acreditando que o início da guerra resultaria numa queda. Então todo mundo que tinha que vender já vendeu. Não esperou a guerra iniciar para começar a fazer vendas, né? Então fica muito atento com isso, é uma possibilidade. Eu acredito que sim, podemos ver o preço cair se o ETF for aprovado, mas não que ele vá desmanchar, certo? E sim que o mercado está muito eufórico, esticado, e uma correção seria saudável e necessária. Se continuar subindo, eu tenho Bitcoin em hold, eu tenho Bitcoin ali em algumas posições no spot para estar fazendo parciais, porque cedo ou tarde a gente vai ver uma correção de mercado. Não se esqueça, desafio Crypto Pocket, a última chamada para você entrar nessa primeira turma de 2024 e ver os resultados acontecerem na sua frente. Para qualquer coisa que você quiser, não esqueça de escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo da minha câmera, ou então clicar no primeiro link da descrição desse vídeo para você ser redirecionado aqui para essa página e saber mais detalhes. Inclusive eu postei um módulo extra ontem lá falando sobre hard wallets, tá? Então se você quiser aprender sobre hard wallets, confere que a gente tem um módulo inteiro lá fazendo um review da Ledger, da Trezor, para você aí tá conferindo. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!